Seja muito bem-vinda ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bellico, Sheila Lanza, minha sócia, e hoje a gente tem uma convidada incrível aqui, mas antes de chamá-la, a gente vai falar sobre o patrocínio, que ela trabalha com liderança feminina, que é a Eliane Domingues, e ela tem um trabalho incrível de transformar mulheres em líderes estratégicas, empresas em ambientes inovadores e diversos. Imagina, né? Esse conteúdo aí por si só já vai brilhar, já brilha o nosso olho, que é assunto que a gente gosta. Então seja muito bem-vinda, Eliane. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Conta aí pra gente aí essa trajetória incrível, trabalhando com mulheres na liderança. Muitos e muitos anos. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Queria parabenizar vocês por esse projeto, por esse trabalho, dar voz para outras mulheres, isso é muito lindo. Vocês já são abençoadas por isso, assim. Obrigada. Bom, somos, né? Porque você faz o mesmo, né? Você também faz isso. De trabalhar nessa linha, né? A gente tá no mesmo grupinho. A gente tem que fortalecer essa mulherada, exatamente, né? Para que trazer elas delas, exato, seguras. Exato. Né? Bom, contando um pouquinho da história, né? Eu sou a filha mais velha de 5 irmãos. Então, meus pais eram, assim, bem humildes, a gente não tinha, né, muitos luxos, graças a Deus nunca faltou nada, mas... Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Com 16, eu já tinha carteira assinada e 25 anos aí de carteira assinada. Então, daí eu falei, tá bom, já contribuí bastante, deu, né? Já deu, agora eu quero fazer outra coisa. Mas eu comecei, aí trabalhei vários mini jobs, assim, várias coisas, mas comecei mesmo a carreira num estágio, numa multinacional alemã, automotiva, em Sorocaba. E lá eu trabalhei por 15 anos, sempre na área de operações, então, automotivo, operações, só homem. Só homem. Só homem. Então, fiquei, né, por muitos anos lá, construí uma carreira. Com 25 anos, eu tive a minha primeira experiência como líder, né? Minha primeira experiência de liderança. E eu digo sempre assim, que foi a experiência mais difícil, assim, né? Porque a gente não tá preparado, né? Ninguém te prepara para esse primeiro momento, né? Geralmente, você tá ali performando, porque você tem, né? Tecnicamente, você é boa. Mas ninguém te prepara para essa fase, que é uma virada de chave completa, né? Na sua vida, na sua carreira. E eu falo assim, para mim foi muito, muito complexo, muito difícil. Eu me questionava todo dia se era aquilo mesmo, se eu não devia desistir, tava pesado. E aí casei, né? Tive minha filha. Quando eu voltei da licença maternidade, eu recebi uma proposta, uma oportunidade de ir para a Alemanha, para a matriz da empresa que eu tava. E aí eles estavam montando ali um projeto. Era um escritório de consultoria, mais ou menos assim, para todas as plantas do grupo. Então, a minha divisão tinha 40 plantas, e aí eu fui para lá. E aí, nesse projeto, eu não tinha um time direto. Então, eu tinha um time de projeto, né? Então, a cada novo projeto, um novo time. Então, eu tive que desenvolver um monte de outras habilidades. Exatamente. Que tem outra complexidade, né? E eu fui, exato, eu fui assim, isso aí vai ser minha saída, né? Porque eu tava achando que eu não ia conseguir ser líder, né? Embora eu já tivesse alguns anos ali, mas eu achava muito que tava difícil. Porque e aí, é difícil. Esse foi assim, nossa, vou conseguir agora, né, performar e tal. E aí fui para essa oportunidade e eu vi que foi tão difícil quanto, né? Porque outra língua, outra cultura, é tudo diferente, né? Mas foi maravilhoso, assim, foram 4 anos lá, super especiais, vários projetos no mundo inteiro, fui para a China 8 vezes. Olha que legal. A gente fez um projeto de construir uma planta mesmo, do zero, né? E foi muito bacana, assim, então foram anos incríveis, mas desenvolvendo outras habilidades. E aí, sim, eu me senti mais preparada. Eu me senti mais fortalecida, sabe? Mais madura. Eu tive... Nessa fase da Alemanha, eu tive um encontro comigo, assim, sabe? Eu fiquei mais calma. Eu acho que a maternidade, né, muda muito a gente. Né? A gente ganha um monte de habilidades com a maternidade. Você virou, né? E não sei, assim, eu fui muito transformada, sabe? Tanto porque eu fui pra lá, minha filha era bem pequenininha, ela tinha
um aninho, assim, né? E, então eu fui descobrindo esse período, né, de maternidade num outro país e tudo, então... Sem rede de apoio. Sem nada, sem nada. Então foi muito transformador para mim, pessoalmente e profissionalmente, óbvio, porque você sai do universo planta, você vai para um mundo divisional, né? Então você amplia muito a sua mentalidade e tudo. E foi muito bacana, mas eu não queria mais, tava muito pesado já, assim, essa questão de ficar longe da família, então tinha uma questão pessoal. Eu pedi para voltar, só que aí não tinha uma vaga para mim na empresa, porque eu tive que pedir conta para ir para lá, né? Fui para lá com um contrato local, não fui expatriada. Falei, tudo bem, fui pro mercado, e aí sim que começou essa fase de gerente de planta, né? De assumir daí outras áreas, né? Como operações, manufatura, qualidade, engenharia de processo, engenharia de produto. Nossa. Aí foi ampliando. E as áreas que você pegou também eram áreas super masculinas, masculinas. Exato. E dentro desse universo de engenheiros, sim, né? Então você bem cartesiana, aquela coisa, nossa, né? Totalmente questionada, né, o tempo todo, porque eu não sou engenheira, eu sou formada em administração, né? Fiz administração, depois eu fiz um MBA em comércio exterior, então assim, nunca fiz nada técnico. Mas eu sempre tive muita curiosidade, né? Eu sempre fui muito curiosa, eu queria aprender, eu queria entender como funcionavam as coisas. Então eu acabava conseguindo conduzir, né? Mas não tinha formação técnica. E aí voltei, né, para o Brasil, e aí fiquei 5 anos em empresas diferentes, né? Em 3 empresas, 5, 6 anos como gerente de planta. A mais complexa, assim, foi uma fábrica em São Bernardo, que era uma fábrica just in time, 400 funcionários, 3 turnos, aquele negócio... É loucura total. Pulsante, a gente sempre falava assim, era uma planta nervosa, né? E eu ali, responsável pela fábrica toda, então era uma posição de muita exposição. Né? A empresa estava trazendo muito essa questão da diversidade, eles queriam muito... Eu fui a primeira... gerente de planta mulher, não tinha antes, né? Porque também não tem muitas com formação, justamente, com experiência que possa, né? Trazer, né? Depois de mim vieram outras. Na verdade, a gente está sentindo um movimento agora, nesse sentido, exato. Sei lá, na última década, exato, vamos dizer, né? Exato. Mas lá atrás não era assim. Não tinha. E até te perguntar, nesse início aí da sua liderança, o que foi o mais difícil? Foi o desbravar a liderança em si da equipe? Foi a questão de, puxa, como mulher a gente sabe o tanto de coisas que a gente tem que enfrentar ali para conseguir ser ouvida, para conseguir implementar às vezes algum projeto que a gente queira, né? O que foi? Porque queira ou não, no início tudo é difícil, tudo né? É muito Mas o difícil. que foi o mais difícil ali que você chegou a pensar e não quero não liderar, e aí depois liderou, exato, pessoas, depois fluiu, né? Mas o começo foi assim, eu acho que foi um conjunto de coisas. A primeira, assim, a gente, nesse universo masculino e tal, uma menina de 25 anos, o meu time, praticamente todos eram pessoas bem mais velhas, homens. Você tem que, assim, não sei se tem que, naquele momento eu entendi que precisava. Eu escolhi aquele caminho, né, de ter um tom mais alto, de ter uma armadura, mais agressividade, sabe? De ter... E isso afasta as pessoas. Não tem jeito, ninguém se conecta com uma pessoa que tá ali pro embate, né? Então, uma liderança mais... agressiva, uma liderança mais diretiva, ela tem a tendência a não conseguir ter o time junto. É muito mais difícil. Então, eu sentia isso. Eu sentia essa dificuldade de conseguir... De engajar porque eu não tinha conexão com eles e eu tinha, assim, eu tinha muita performance, né, como pessoa, mas eu precisava deles, mudou, né? A partir do momento que você é líder, exato. O seu é o de menos, o meu era de menos. Tem que performar. Exatamente, era deles. Então, fazer essa virada, fazer essa transição, conseguir, foi muito para mim. E ser reconhecida como líder. Exato. Eu acho que é o mais desse desafiador, reconhecimento, né? exatamente. Deles olharem para você e falar, ela. Quando eu tiver um BO, é com ela que eu vou. Exato. Eu acho que esse momento de você conquistar esse espaço demora um tempo. Demora. E os ambientes, hoje um pouco menos, mas no passado muito mais, eram ambientes muito hostis,
de muita competição, de muito, né? Então, assim, de alguma maneira repele a gente, né? Porque a gente não tem não é da nossa natureza. Não é da nossa natureza. Essa competição o tempo todo, você tá o tempo todo na alerta. E assim, para mim, tudo isso ficou muito pesado, né? E eu questionei muitas vezes, eu não vou conseguir, não é para mim. Eu ainda lembro que eu participei de um feedback daqueles 360, que na época tava famoso isso, assim, de levar, de todo mundo fazer, todo mundo dar opinião lá, avaliar. E aí, fazer todo mundo junto a leitura do que todo mundo tinha falado. Jesus! Sim. Então eu me senti assim numa exposição. Né? Parecia que eu tava nua, assim, sabe? Foi horrível. Acho que foi a pior experiência que eu tive na vida, assim. Uma sensação, foi horrível. Então, assim, aquilo, para eu reconstruir a minha autoestima, a minha autoconfiança, levou um tempo, sabe? Para eu conseguir me reconstruir, tomar fôlego. Mas assim, mesmo antes de ir para a Alemanha, eu já tinha conseguido outras posições, outros times, o time, né, maior e tudo. Eu consegui fazer essa volta, mas com muito peso, com muita dificuldade. E aí depois fui para lá, e aí quando eu voltei, daí eu já voltei bem mais leve, mais tranquila. Eu acho assim, com mais gentileza, com mais facilidade de me conectar com as pessoas, sabe? A gente trabalha também olhando para essa parte da liderança, a gente fala que a liderança ela é construída no dia a dia. Exatamente. E você como líder também, porque por mais que você faça, e ainda hoje em dia a gente já tem mais cursos voltados para isso, a gente trabalha, né, a comunicação assertiva, trabalha posicionamento e tudo mais. Mas ainda assim, mesmo passando por um treinamento, você não chega no dia seguinte super líder da sua equipe, engajando todo mundo. É a experiência, boa, né? É o dia a dia. É mudança de comportamento que demora ainda, né? Mas não só além do comportamento, né, o pessoal, você tem o também da própria equipe da ali, própria né, equipe. de você conseguir alinhar o time de forma que estejam todos caminhando em todo mundo, exato, objetivo, é a formação daquela equipe. Porque isso começa a ficar um enrosco, né? Aí você se questiona se você que está sendo errado. Então é uma construção também, né? E a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter humildade. Eu acho que tem que ouvir, né? Tem que ouvir, exato. Isso que foi me trazendo para esse caminho, né? De querer trabalhar com isso depois, né? Porque eu fui fazer curso de comunicação não violenta, eu fui fazer um monte de curso de liderança, esse MBA que eu fiz na Dom Cabral era com muita força de liderança. Agora, né, tô fazendo mestrado também para liderança. Então, eu fui buscar um monte de conhecimento para poder aplicar. Para poder me tornar uma líder melhor. E nesse caminho de busca, eu falei, por que não, né, eu também ser uma facilitadora desse trabalho, já que eu fui acumulando tanto conhecimento, tanta coisa, né? Vamos dividir, exato. Daí eu falei, e como eu falei, né, depois de 25 anos, aí eu falei, agora eu quero mudar um pouco o ambiente, né, ir para um ambiente que eu possa trabalhar os próximos 25, não sei, mas de uma forma mais leve, com coisas que eu acredito mais, que eu me sinto mais conectada. E uma coisa interessante que aí você traz para o seu trabalho agora como facilitadora é justamente a experiência que você teve. Exato. Que é uma coisa que a gente comenta muito, que tem gente que às vezes vai dar curso, né, vamos deixar de lado, mas assim, vai dar curso teórico, acadêmico sobre liderança, nunca teve uma equipe. Nunca teve. Mas está lá ensinando as técnicas e tudo mais. Né? Enfim, tem mercado para tudo. Claro, tem espaço para todo mundo. A gente vê que o fato dessa experiência de você ter passado ali o dia a dia, situações que acontecem para você, os desafios é diferente, né? Exato. Para você orientar, treinar, mentorar, isso é uma bagagem que você transfere ali para quem está contigo e que com certeza a gente enxerga que tem um peso maior, né? Ajuda muito mais, né? Ajuda, com certeza, porque a pessoa se conecta com você. Né? Eu faço hoje também mentorias, né? As mentoradas, elas se conectam, elas começam a conversar, elas percebem que você entende a realidade que elas estão vivendo, o dia a dia, né? Não é só a teoria você já teve aquela mesma dor, a mesma dor, que pega as coisas e vai embora e não fala nada. Que a gente sabe que no dia a dia é diferente, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito.
E aí, recente, né? Bem recente o lançamento da EDAC. Eu falei, bom, agora então vou para esse caminho. Aí eu escrevi o e-book primeiro, né? Eu falei, né? Gente, não é um e-book, porque é uma bíblia, né? São 180 páginas. Eu perguntei pra ela 180 páginas. Falei, gente. E o conteúdo, ele tá sensacional. Tudo, né? bem assim, organizado. Porque eu comecei a escrever para gravar o curso. Eu gravei o curso, tá em edição agora, eu vou lançar em breve. E eu comecei a escrever para ser a base para eu lançar o curso. Só que aí quando eu fui começar a gravar o curso ficou diferente já do e-book. Sempre muda, né? Aí foi mudando um pouco, mas ainda assim ficou bem extenso também. O curso tem mais de 30 horas, acho que são 60 vídeos com 35 minutos, alguma coisa assim. Então tem bastante conteúdo lá também. Mas quase um MBA. Gente, produtora tem high level. bastante coisa lá. Mas porque eu quis trabalhar assim, os 3 pilares, eu fiz uma inspiração lá naquele livro do Pipeline da Liderança, né? E aí eu trabalhei liderança de si mesmo, liderança de equipes e liderança de ambientes. Sim. Então, em cada um desses pilares tem as habilidades, tem os exercícios, Então, eu fui separando, né? E aí, quando você vai colocando tudo isso acumulado, vira um negócio gigante. Mas eu fiquei orgulhosa, sabe? E tem até um QR Tem Code cupom, aqui, tem cupom de desconto aqui para você que tá em casa. Se você quer ter essa bíblia aí da liderança, então aqui no nosso link, aqui embaixo, tem o QR Code, lê esse QR Code que tá incrível esse material. Vocês já viram que conteúdo ela tem, 180 páginas, você vai sair expert em liderança. Ai, meu Deus. Mas aí fui, e aí começou, depois do curso, comecei a montar daí os treinamentos, eu já estava fazendo mentoria, daí, né, uma coisa vai puxando outra, e aí deixei a empresa. E é um mundo, né, que a gente... Como você adoro, gosta, e você vai se apaixonando mais. E daqui a pouco você faz e-book, curso, evento, né? A gente sabe. A gente vai sabe que vai. Quando você vê, você tá com... E você tá numa empresa hoje, e aí essa empresa tem uma dor. Aí você vai para outra, essa tem outra dor, mas muito semelhante com a outra, sabe? Então você vai conectando as coisas e você vai vendo que você pode ajudar tanto, né? E como eu tenho como propósito, assim, a gente precisa de mais mulheres, né? São pouquíssimas, a gente não tem. E as mulheres, assim, eu adoro os líderes homens que eu tive, né? Tive vários, assim, mas a gente sabe que tem uma diferença, né? No olhar, na empatia, no carisma, em tudo, sabe? A experiência da próprio dia a dia, né? De quem é mulher. Exato. Muda. Exato. Então, as mulheres têm essa habilidade de fazer um ambiente mais leve, sabe? Então, eu acho que a gente precisa promover isso. E é isso que eu busco, assim, né? Desenvolver essa mulherada para que elas se sintam capazes, né? Para que elas consigam... porque na maioria que chega, assim, para mim, elas têm uma crença muito grande, né? De que não vai conseguir, que não vai ter tempo, porque a gente sabe que da dupla jornada, um milhão de coisas que a gente tem que fazer, então não vou ter tempo, eu não vou conseguir, não tem aquela autoconfiança tão... né, forte, enfim, tem uma série de crenças que acaba afastando as mulheres de buscar esse caminho. E aí o objetivo não, vamos lá, a gente tem caminhos, tem técnica, tem ferramenta que pode colocar você nessa cadeira, né? E aí a gente ampliar esse universo. E você vira referência também. Né? Exato. Porque como você trilhou esse caminho, as pessoas olham para você com esse olhar. Fala, poxa, se ela chegou nesse lugar, se ela teve sucesso e agora ela está escolhendo a vida que ela quer ter, profissional, porque eu acho que é sobre isso também, porque é óbvio, né, tem toda a carreira corporativa, né, você tem uma história, tem, né, um sucesso, né, mas quando você também opta por escolher outros caminhos, apesar do seu sucesso, isso também empodera as outras mulheres. Embora a gente não goste muito dessa palavra, porque a gente fala que mulher já é poderosa por natureza, ela não precisa de ser ninguém. Empoderada, mas, de certa forma, ela traz à tona isso para ela. Né? Ela começa a se enxergar, de fato, como possível. Como possível, exatamente. É que essa questão da referência, justamente, quanto mais mulheres começarem a subir, menos vão ter essa insegurança. Porque aí você começa a ficar
Normal, Né? exato. Não tem mais aquela barreira, né? Aquela segurança. Fala, nossa, gente, normal, tão natural quanto é para os homens, Sim. chegarem na liderança também natural para as mulheres, né? E uma coisa que é interessante que você trabalha é justamente os dois polos, porque um polo é para empoderar a mulher, para fortalecer, para ela estar segura, mas de outro lado também trabalhar o ambiente corporativo para que dê esse espaço e aí sim, né? Exatamente. Que é um conjunto, Como é né? que é a parte do trabalho aí? Porque isso também vem da própria diversidade. E né? esse eu acho que assim é o ponto mais importante, porque tem muita empresa que faz o programa, às vezes fazem vagas afirmativas para mulheres e buscam e tem, né, essa força de trazer, mas aí quando essa pessoa chega, o ambiente repele. Sim. Aquele ambiente não está Não tá preparado para receber aquela mulher ali. E às vezes, assim, parece coisa de... Gente, está em 2025. Não deveria ser assim, né? Mas ainda é. Mas é porque a empresa ela é reflexo da sociedade, né? Exato. Muitas vezes não é a empresa em si, né? Mas a sociedade. Então é um trabalho de formiguinha, e aí né? você começa a ser vista ali como o pingo pink no meio do sabe assim? No meio do escuridão ali. E todo mundo te olha estranho, tipo assim, né? Então não tem essa naturalidade. E aí o trabalho é justamente com as outras lideranças, porque é de liderança para baixo, não adianta. É top-down. Né? Então é com as outras lideranças, é o desenvolvimento dessas lideranças para que eles fomentem essa cultura de acolhimento, né? Então, assim, as piadinhas, né? Todo esse espaço masculinizado. Então, assim, aí vem o trabalho com essas outras lideranças. E aí, ter essas pessoas abertas, né? Tem que ser um trabalho a 4 mãos, assim, né? Essa mulher tem que estar preparada, a empresa tem que querer, os pares precisam estar preparados. Né? A liderança mais C-level também dá espaço para isso. Exato. Para o desenvolvimento dessas mulheres, dessas equipes, né? Exatamente. Porque senão fica só a plaquinha na parede. Exato. Né? Eu promovo a diversidade nesse ambiente. Não promove nada. Não. Ou cota, né? Aquela coisa, a cota, tem vaga afirmativa, eu tenho meu papel. Exato. Então não é real, né? Exato. E aí, assim, eu falo, a gente tem um trabalho longo ainda, nesse sentido, sabe? Tem muita coisa para ser feita ainda. Principalmente, eu acho que tem setores, indústrias mais e outros menos, né? Essa indústria da manufatura mesmo, eu acho que precisa mais, está mais atrasado um pouco. Outras menos. Mas a gente ainda tem bastante coisa para fazer. E eu sempre falo, tem espaço para todo mundo. A gente tem, né? Só o Brasil é gigantesco, né? Quando você vai ver aí a quantidade, imensidão de empresas que a gente tem, né? E temos aí um desafio, mas é um desafio gostoso. Eu falo, E não é uma bom. questão de que seja, não é sobreposição, né? Não é que a gente queira que as mulheres estejam à frente, né? No machismo às avessas, não é isso, né? Mas é que ao combinar as habilidades, ter equipes mistas e ter espaço para todos, isso, a empresa ganha muito com essa diversidade, né, Eliane? Exato, ainda mais agora que a gente está na era da inovação, né, da criatividade. Pensamento exato. Crítico, Então você precisa ter pessoas de vários... Não só mulheres, né? Não só mulheres, exatamente. De todos os sentidos, a diversidade de todos. Pontos de vistas diferentes. Exato. Porque cada um tem uma experiência para trazer ali. Exato. E olhar para aquela situação de uma forma diferente. Exato. Né? Um prisma sobre um outro prisma, né? Exatamente. E aí você consegue conduzir isso com todas as áreas, né? Com todo mundo junto. Aí é sucesso. Com certeza. Lindo, eu acredito. Eu acredito muito também. O Fórum Econômico disse que precisa de 135 anos ainda para a gente alcançar a equidade. Então a gente precisa acelerar esse processo, né? E começar a buscar isso antes um pouco. Com certeza. E aí podemos contar com a gente, profissionais. Todas nós. E a gente está caminhando aqui para o fim, né? Tá gostoso o papo. Muito rápido. Passou assim, ó. Verdade. Mas conta pra gente aí que momento que você
sentiu que você saiu de espectador e virou protagonista da sua história? Ai, menina, você sabe que eu tava pensando nessa pergunta que vocês me falaram, né, antes. E eu não sei se tem um momento de virada, assim. Eu acho que eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo muito forte comigo. Mas, sem dúvida, quando minha filha nasceu, né, eu acho que nasceu uma mulher Diferente, né? Nasceu uma outra pessoa. Né? É louco, né? E aí eu acho que esse foi meu ponto de virada. Eu demorei muito tempo para ter coragem de fazer esse movimento, né? Minha filha já vai fazer 11 anos, mas finalmente eu fiz, né? E tô bastante feliz aí com esse novo momento. E a EDAC tá aqui. Ai, trouxe um caderninho para vocês. Maravilha, presente. Obrigada, adoro. Olha só, sigam, né, o @EDAC, tá? Sigam. E tem também o seu, né, Eliane Domingues? Mentoria, né? Isso. É Exato. Um prazer. Muito obrigada, querida. meninas. Obrigada, Adorei. Viu? Foi ótimo. Demais, viu? Uma delícia. A gente ficaria 1 hora aqui mais falando. Com certeza. Na próxima a gente dá uma esticadinha. Com certeza. Seja muito bem-vinda Obrigada. sempre, né? Obrigada pela oportunidade. Ixi, Maria. Queridos, obrigada por terem assistido a gente e sigam o canal, hein? Siga o canal. Tchau, tchau. Siga a nossa convidada. Beijo.